Muito bem. Senhora e senhores deputados, vamos dar início à segunda parte da nossa reunião. Eu tinha aqui uma sugestão metodológica, que é a seguinte. Das duas, uma. Ou eu dou a palavra ao Partido Social Democrata para apresentar os requerimentos e depois segue-se o caminho normal, ou eu próprio faço o resumo daquilo que se passou na reunião de coordenadores e passamos logo para o que foi anunciado pelo Partido Socialista, que foi... Não. E, portanto, o que eu estava a sugerir era isso. E depois o Partido Socialista entregaria com o pedido que anunciou na altura de recorrer da minha decisão quanto à admissão dos requerimentos. Sr. Deputado Miguel Tiago, faz favor. Eu julgo que a reunião é convocada precisamente pelo recurso e, portanto, quem tem que fundamentar é quem apresenta o recurso. Parece-me, não quem apresenta os requerimentos. Eu explico. É que, como os requerimentos foram apresentados e depois foram discutidos na conferência, e foi o que nasceu da conferência que deu lugar a isto, para efeitos de enquadramento, eu podia dar ao PSD para fazer o enquadramento, ou então fazê-lo eu, que eu acho que é mais prático, e era isso que eu estava a sugerir. E, portanto, para que fique em ata e para que seja do conhecimento dos senhores deputados que não participam na reunião da mesa de coordenadores, o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata apresentou um requerimento solicitando a audição do Sr. Ministro das Finanças e do ainda Presidente missionário do Conselho de Administração da Caixa de Depósitos, no sentido de aqui virem prestar esclarecimentos sobre a questão da demissão do Sr. Presidente da Caixa, do Dr. António Domingos. Na altura, eu entendi que os requerimentos faziam parte ou iam ao encontro do objeto da Comissão e, portanto, admiti-os e distribuí-os, sabendo que esses eram seguramente aqueles requerimentos que iriam causar celeuma no sentido da decisão quanto à sua concretização e informei de resto o Sr. Deputado João Galamba na terça-feira passada, quando fizemos aqui, terça-feira da semana passada, faz hoje uma semana, quando ouvimos a doutora Manuela Ferreira Leite, que iria marcar uma reunião de coordenadores para tratar desse mesmo assunto. Assim foi. Na altura, o Grupo Parlamentar do PSD fez a apresentação e anunciou desde logo, perante algumas intervenções que entretanto ocorreram, porque elas não foram todas seguidas, dos grupos parlamentares à minha esquerda. Lembro-me que tinha havido uma do Bloco de Esquerda e uma do PCP, mas não ainda uma do Partido Socialista. O Grupo Parlamentar do PSD, neste caso o Sr. Deputado Hugo Soares, anunciou desde logo a sua intenção de transformar este requerimento num requerimento potestativo para que não pudesse ser obstaculizada essa audição. Foi então suscitada a questão, e diretamente através de uma pergunta do Sr. Deputado Miguel Tiago, da contradição entre o objeto destes requerimentos e o objeto da Comissão, tal como definido na resolução que a estabeleceu, e eu disse na altura o que há pouco também referi, que no meu entendimento esses requerimentos estavam de acordo com o objeto da Comissão e que por isso mesmo os tinha admitido. No meio do resto das discussões, não vale a pena agora estar na reunião, demorou 1h30, ficou claro que havia por parte dos grupos parlamentares do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda um entendimento diferente do Presidente da Comissão e foi anunciado por parte do Sr. Deputado Carlos Pereira a intenção de apresentar um requerimento. Na altura chegou-se a discutir se era para a mesa, se era para o plenário da Comissão, chegou-se à conclusão que se devia aplicar a regra geral constante do regimento, visto que o nosso regulamento é omisso nessa matéria, e que o requerimento de recurso devia ser apresentado ao plenário da Comissão. E é nesse contexto que a questão constou hoje do relatório da Comissão. Eu desde logo anunciei que o faria na próxima reunião da Comissão, que é esta, e portanto julgo que sintetizei mais ou menos de uma forma tão breve quanto possível o que se passou na reunião e julgo que nesse contexto faria sentido então dar agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista para que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pudesse apresentar o seu requerimento de recurso da decisão que eu tomei na altura da admissão dos requerimentos. É o Sr. Deputado João Galamba? Muito obrigado, Sr. Presidente. Faz favor. A posição do Partido Socialista de recorrer da interpretação feita pelo Sr. Presidente prende-se com o nosso entendimento de que o requerimento do PSD, bem como requerimentos conexos que venham a surgir, violam o objeto da Comissão de Inquérito. E, portanto, a questão de ser ou não potestativo nem sequer se coloca, porque nós entendemos que o próprio requerimento é nulo ao violar o objeto e, portanto, a potestatividade não pode transcender esta questão. Portanto, não se coloca aqui a questão de ser ou não potestativo, coloca-se a questão de este requerimento coincide ou não, ou respeita ou não o objeto da Comissão. No nosso entendimento, não.
comissão aberta com um objeto indefinido. Exemplo, para a semana o Dr. Paulo Macedo toma um ato de gestão, uma decisão de gestão qualquer que não é do agrado de algum grupo parlamentar desta comissão e que um grupo parlamentar, seja qual for, entende dever ser escrutinado. Tem todo o direito de o fazer e há uma comissão para isso, que é a Comissão de Orçamento e Finanças, que é onde a tutela acionista do Estado é fiscalizada e é onde se faz a fiscalização destas matérias. Aí sim é uma comissão aberta, sem objeto definido, tem apenas poderes e áreas de intervenção. E, portanto, qualquer situação futura hipotética na Caixa cabe nessa comissão, porque essa comissão não tem um objeto fixo de permanente. Uma comissão de inquérito é de natureza distinta e o objeto tem que estar bem definido, bem balizado, e é sobre esse objeto que os deputados solicitam documentos, audições, fazem perguntas. Agora, o objeto tem que estar definido, é essa a natureza de uma e delimitado no tempo, numa comissão permanente, sem objeto fechado, em que se transformava esta CPI numa comissão sobre todos os assuntos relacionados com a Caixa, independentemente do seu horizonte temporal. Como essa não nos parece a melhor forma de salvaguardar a própria existência de uma comissão de inquérito e a própria ideia do objeto que deve guiar o inquérito destes deputados e deste plenário da Comissão, entendemos que o requerimento é nulo e foi por essa razão que, como não temos qualquer problema e até entendemos que se justifique ouvir o Ministro das Finanças e o Dr. António Domingos sobre estas questões, apresentámos, e foi hoje aprovado, o requerimento na Comissão Permanente desta Assembleia da República, que trata das questões da Caixa Geral de Depósitos e que escrutina a função acionista do Estado em relação ao seu banco público. É esta a razão pela qual discordamos e é por isso que apresentamos a avocação para o plenário da Comissão para discutirmos aqui entre nós no plenário o que fazer sobre esta matéria. Obrigado, Sr. Presidente. Não. Primeiro, se não se importa, o recurso é da minha decisão e, portanto, eu tenho o direito de dar conta das razões que fundamentaram a minha decisão. Aliás, como não tenho nenhum interesse, nem faria parte das minhas funções, imiscuir-me no conflito político-partidário que se vai seguir, infelizmente, não que haja conflito político-partidário, porque eu não acho que seja bom para os trabalhos de uma Comissão Parlamentar de Inquérito que isto suceda. Mas eu vou explicar as razões puramente jurídico-legais que fundamentaram a minha decisão e depois não me pronunciarei mais sobre o assunto. Quem entender discordar da minha argumentação, falo-á com toda a legitimidade, mas eu depois não me meto mais nisto. Porquê é que eu aceitei o requerimento? Aliás, se me permite, Sr. Deputado João Galamba, o requerimento não é nulo. Pode ser nulo, é a minha decisão. Não, sim. E não... Sim, exatamente. E não deixa de ser curioso notar que há sempre uma primeira vez para tudo. Eu, ao longo de muitos anos de atividade parlamentar, já presidia cerca de 10 comissões, entre eventuais de inquérito é a primeira e permanentes, e é a primeira vez que uma decisão que eu tomo é objeto de recurso para a Comissão, e já presidi com maiorias de um lado, maiorias do outro, minorias, mas enfim, há sempre uma primeira vez para tudo na vida. Enfim, para quase tudo. Porquê é que eu decidi neste sentido? Em primeiro lugar, o objeto da Comissão de Inquérito está definido em Diário da República, na resolução que a aprovou, e estamos perante uma Comissão de Inquérito que é proposta putestativamente e, portanto, cujo estabelecimento do objeto é um direito exclusivo dos proponentes. Os proponentes entenderam estabelecer um objeto, que aliás já foi motivo de alguma alteração em função de uma intervenção jurídica determinada por um parecer da senhora auditora jurídica, e eu desde logo entendo, mas isto é uma questão puramente, digamos, de interpretação jurídica minha, que mal andaremos nós no dia em que for a própria Comissão a exercer desta forma um direito que a lei não lhe permite. É que a lei, no caso das comissões potestativas, não permite a alteração do objeto do inquérito por deliberação da própria Comissão.
E se nós abrirmos as portas a este tipo de situações, acabaremos a dar a volta àquilo que a lei estabelece. E por isso eu próprio entendo que eu não devo cercear, que eu próprio nos meus despachos não devo cercear aquilo que é o objeto estabelecido na resolução. Depois, a resolução, ao definir o objeto, não coloca em Diário da República aquilo que é importante para perceber, para interpretar o objeto, que são os fundamentos invocados pelos dois grupos parlamentares proponentes. E não é verdade que a Comissão Parlamentar de Inquérito se reduza às questões relacionadas com as necessidades de capitalização. Não é verdade. Aliás, basta ler a fundamentação apresentada para perceber, e eu tenho aqui, que logo no primeiro parágrafo do texto apresentado se fala aqui em várias questões. Uma delas é alterações no modelo de governação no banco e na composição dos órgãos societários. Dá-me licença. Eu estou a dizer que, do ponto de vista jurídico, a interpretação das 3 alíneas que foram... Aliás, o texto... Enfim, não vou agora entrar em mais detalhes jurídicos, mas uma questão puramente interpretativa, eu não posso desligar o texto, sobretudo a linha C, que fala em termos muito amplos, como eu, aliás, referi na reunião de coordenadores, na apreciação da atuação dos órgãos societários da Caixa, incluindo os da administração, de fiscalização, da auditoria, dos auditores externos, dos governos, bem como dos supervisores financeiros, tendo em conta as específicas atribuições e competências de cada um dos intervenientes, etc, etc, etc. Isto não pode ser, isto para já, para mim, tem uma lógica clara, não tem ligação nenhuma com a recapitalização, repito, nenhuma. As alíneas B e C não são subalíneas da alínea A e depois têm que ser entendidas à luz da fundamentação da apresentação de uma comissão de inquérito que é constituída potestativamente, que dá aos seus criadores o direito de definir o objeto e fundamentar como fizeram o objeto de uma forma muito mais ampla, aliás, ainda mais ampla, porque tinha que ver até com o futuro da recapitalização. Essa parte, sim, foi amputada. Em segundo lugar, do ponto de vista jurídico e da prática parlamentar, não é verdade, repito, não é verdade, que as comissões não tenham um objeto aberto. Dou-vos 2 exemplos. Basta ir olhar para as comissões. Parcerias público-privadas rodoviárias e ferroviárias. O relatório vai ao ponto de propor o que é que se deve fazer em sede da renegociação financeira em curso ou que venha a ser feita, que não está às vezes sequer aberta. E a Comissão Parlamentar de Inquérito não se coibiu de dar para concretas renegociações de concretas parcerias público-privadas sugestões sobre se a renegociação devia ser feita ou não. No próprio objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito aos estaleiros navais de Viana do Castelo se diz que é objeto da Comissão, repito, analisar a forma como o Governo tem acompanhado as negociações em curso em Bruxelas a propósito da questão das ajudas de Estado. Portanto, não é verdade que, do ponto de vista jurídico, tenha que se estabelecer um limite temporal à atividade das comissões parlamentares de inquérito. Nada impede, nesse contexto, e repito, a minha interpretação é puramente jurídica, e eu desafio qualquer jurista a dizer que eu não tenho razão, não é verdade que a Comissão Parlamentar de Inquérito tenha que ter um objeto temporalizado para o futuro, para o passado tem, é o ano 2000, está escrito no objeto, no relatório, desculpem, na resolução de instituição e, portanto, nada impediria à Comissão, ao abrigo da alínea C, de analisar os acontecimentos que ocorreram a propósito da demissão do Presidente da Caixa de Depósitos e do comportamento do Governo a esse propósito. Foi com base num critério, repito, puramente jurídico, assente na minha interpretação e assente na leitura do que são os poderes das Comissões Parlamentares de Inquérito e do que tem sido a atividade das anteriores comissões parlamentares de inquérito, que eu tomei uma decisão, que entendo que o regulamento é válido, que o meu ato é válido e que, evidentemente, de uma coisa, que me assiste razão na decisão que eu tomei, se decidirem inverter essa decisão, será por outras razões, não seguramente porque a minha decisão é nula. Posso acrescentar uma coisa? Sim, claro. Era só 2 coisas. Em primeiro lugar, a leitura das alíneas, obviamente, tem que ser feita em conjunta e não surge do nada. Ou seja, aquelas alíneas e o escrutinar à distância
recapitalização. E, aliás, a prova que não pode haver neste caso, pelo menos foi essa a interpretação, aliás, agora esqueci-me do título da senhora que... Da auditora jurídica, foi exatamente vedar a esta Comissão a possibilidade de ter um objeto aberto no sentido de incluir o processo de recapitalização em curso. E foi por essa razão que o próprio PSD foi obrigado a alterar o objeto e a proposta inicial da Comissão para acomodar esta Comissão que neste momento estamos a realizar a essas críticas da auditora. Foi nossa interpretação que essa linha, aliás como as outras, é no âmbito dos factos que nos trouxeram até aqui, ou seja, é acompanhar os atos de gestão, o escrutínio, modelos de governação, de toda esta sucessão de factos desde 2000 até 2015 que nos trouxeram a... Porque é que, respeitando, obviamente, a interpretação jurídica do Sr. Presidente, porque é que nós discordamos dela? Porque o Sr. Presidente tem que ponderar quais seriam as consequências dessa interpretação. A apresentarmos um requerimento sobre uma qualquer decisão que o Dr. Paulo Macedo toma esta semana. Olha, por exemplo, a nomeação de Maria João Carioca, que saiu da Euronext para a Caixa de Depósitos. É um ato de gestão. Na sua interpretação, cabe na linha C. E, portanto, nós podemos chamar aqui o Dr. Paulo Macedo para explicar porque é que convidou a Dra. Maria João Carioca. E o deputado João Almeida pode entender outra coisa qualquer sobre outro ato de gestão qualquer do Dr. Paulo Macedo. E qual seria a consequência disto? A consequência disto seria que daqui para a frente qualquer grupo parlamentar interpretaria toda e qualquer notícia presente ou futura sobre a Caixa como pertencente ao objeto da Caixa. E o que é que seria desta comissão de inquérito? Seria uma comissão permanente de acompanhamento de todas as matérias relacionadas com a Caixa, sejam elas quais forem, independentemente do seu horizonte temporal e, portanto, independentemente da existência de qualquer objeto, por muito aberto, amplo, que ele possa ser. E é por essa razão, por não podemos transformar esta comissão numa comissão relacionada com all matters related with Caixa Geral de Depósitos. Há uma notícia sobre a Caixa, a gente chama alguém para nos explicar isso. Um banco em atividade, também, como disse há pouco, disse que não tinha experiência de nenhuma comissão de inquérito. Nós também não temos experiência de nenhuma comissão de inquérito de um banco em pleno funcionamento, sobretudo no meio de um projeto, do processo de recapitalização, mas isso é uma discussão que já tivemos no passado, não vale a pena ter hoje. Mas estas são as razões porque nós discordamos da interpretação inteiramente legítima, obviamente, do Sr. Presidente, mas, do nosso entender, errada. Eu costumo ser fiel às minhas promessas e, portanto, eu não vou pronunciar-me mais sobre o assunto, o que disse tinha a dizer, mas não estou, evidentemente, nada convencido com a sua argumentação, Sr. Deputado João Galão. O Sr. Deputado Miguel Tiago já tinha pedido a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tentar, não sei se por motivos... Vou tentar usar a palavra uma vez apenas, não sei se vai ser possível. Não é para me ouvirem bem, é porque vou tentar conter-me face depois a potenciais intervenções por parte do PSD, mas julgo que ajuda também deixar já estas notas da parte do PCP. O PCP, em primeiro lugar, quer deixar bem claro que o Sr. Presidente foi claro nisso, mas queremos deixar também bem vincado que estamos a debater consideração sobre o encaixe ou não de um requerimento no âmbito do objeto da Comissão e não a capacidade de um grupo parlamentar apresentar e invocar um direito que é, em tudo, semelhante a um direito potestativo no caso desta Comissão de Inquérito. Portanto, isso para nós não está em causa. Agora, evidentemente, o direito potestativo, não sendo um direito potestativo, mas sendo similar, ainda assim tem que se enquadrar no âmbito da Comissão e é apenas isso que estamos a debater. Isto porque em outras ocasiões já se tentaram suprimir direitos potestativos de grupos parlamentares através das maiorias, nomeadamente na anterior legislatura, e sendo que o PCP tem evidentemente muito interesse nos direitos potestativos e mesmo que não tivesse diretamente tem todo o respeito por eles e portanto era importante deixar essa nota de
separação das questões. Sobre o requerimento apresentado pelo PSD, eu colocaria esta questão. A que comissão cabe o acompanhamento da Caixa Geral de Depósitos, das instituições financeiras em geral, no quadro da Assembleia da República? Cabe à Comissão de Orçamento de Finanças e Modernização Administrativa. O acompanhamento da vida da Caixa Geral de Depósitos não é do âmbito da Comissão de Inquérito, que visa apurar um conjunto de elementos que estão descritos no seu objeto, em 3 pontos, se não estou em erro, ou em 3 alíneas, e que, na nossa interpretação, não contêm o objeto que o PSD expressa neste requerimento. O PSD quer ouvir a administração, um dos administradores de missionários e o Ministro das Finanças, precisamente sobre um tema, uma questão que ocorre depois de já criada esta Comissão de Inquérito e que em nada se relaciona com as necessidades de capital da Caixa, nem tampouco com o passado da Caixa ou as questões políticas e administrativas que cabem apurar a esta Comissão. No nosso entendimento, evidentemente. Havendo esta discordância com o Sr. Presidente, e claro, que respeitamos a interpretação do Sr. Presidente, quer dizer, muito do ponto de vista jurídico, há espaço para uma dúvida e há espaço para um confronto, parece-nos. Portanto, não, poderia estar a ser forjado e não é um confronto forjado, é um confronto que me parece ter todo o espaço resultante da interpretação do objeto da Comissão. E, portanto, havendo espaço para esse confronto, tem de se resolver o problema através do recurso ao plenário e, nesse sentido, acompanhamos o recurso que o Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou ao plenário da Comissão e acompanhamos também a intenção de considerar que este requerimento não tem cabimento na Comissão de Inquérito. Eu só relembro os senhores deputados de que a Caixa Geral de Depósitos é um banco que continua a funcionar e seria ainda mais injusto para a Caixa e para todos os portugueses que o PSD, depois de ter feito e utilizado a Caixa como arma de arremesso político, depois de ter atacado a Caixa por todos os meios que teve ao seu alcance, de ter perturbado a administração ao ponto da sua demissão, de ter perturbado, aliás, os atos do Governo em toda a sua dimensão, sempre que teve essa oportunidade, de ter provocado a demissão e agora exigir às pessoas que venham a esta Comissão explicar porque é que se demitiram, quando sabem perfeitamente a origem do problema, porque está na intervenção que o PSD teve também nesta Assembleia da República. E, portanto, a forma como têm lidado com isto, nomeadamente com a Caixa Geral de Depósitos, leva-me apenas a deixar este apelo, é que tenham em conta que a Caixa Geral de Depósitos é demasiado séria para estes jogos políticos que têm tentado fazer. Políticos, quer dizer, isto não é política, isto é aquilo que se chama politiquice, que é demasiado sério para isso e que continua a elaborar, continua a funcionar, está em mercado e seria o único banco a ter a sua ação, não do passado, mas do presente, cerceada por um inquérito parlamentar. E isso parece-nos que é de todo inaceitável até para um banco que está em contexto de mercado. Quer dizer, cada ato da administração da Caixa Geral de Depósitos é sindicado por uma comissão de inquérito. E, portanto, isso não nos parece também, do ponto de vista político, além do ponto de vista jurídico, não nos parece também ser aceitável e daí o apoio ao recurso apresentado pelo Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Sr. Deputado Hugo Soares, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu vou procurar também, pese embora estou consciente que possa haver réplicas dos restantes grupos parlamentares, até pelo tom e pelo teor da minha intervenção, vou tentar também que esta seja, neste ponto, uma única intervenção por parte do parlamentar do PC e, sobretudo, minha. Para dizer, Sr. Presidente, que, em primeiro lugar, não coloco em causa a sua qualidade de jurista experimentado e reputado, mas também lhe quero dizer que é evidentemente que, pese embora todas essas qualidades que lhe reconhecemos e que são de facto suas,
A decisão de qualquer jurista, sobretudo até do ponto de vista regimental, também aqui pode e deve ser escrutinada. No entanto, o que me parece é que, para ela ser escrutinada e ser posta em crise, tem que ter um mínimo de fundamento jurídico. E aquilo que acontece na apresentação do requerimento por parte do Partido Socialista é, de facto, um grande vazio do ponto de vista jurídico e é, sobretudo, a utilização de argumentos políticos de quem quer manifestamente impedir que o Dr. Mário Centeno e o Dr. António Domingos venham a esta comissão. Eu queria lembrar, Sr. Presidente, que o Dr. António Domingos e o Dr. Mário Centeno já estiveram nesta comissão. Falaram sobre questões variadíssimas acerca da Caixa Geral de Depósitos. O Dr. António Domingos, de resto, estava a entrar na Caixa Geral de Depósitos, não conhecia ainda em profundidade o dossiê e o tema da Caixa Geral de Depósitos, mas estiveram cá e prestaram depoimento. Lembro já na altura a dificuldade que foi para o PSD conseguir que os dois depoentes cá estivessem. Lembro até a dificuldade que foi para o PSD que esta comissão de inquérito fosse constituída. Teve que ser de forma potestativa e mesmo depois de ter sido constituída de forma potestativa, houve até a intervenção jurídica do Sr. Presidente da Assembleia da República, de quem o acompanha, para que o PSD se visse forçado a mudar o objeto desta comissão de inquérito. E chamo a atenção para esta cronologia dos factos para apontar aquilo que realmente está a acontecer. E o que está a acontecer, Sr. Presidente, é que o Partido Socialista, o Partido Comunista Português irreconhecível e o Bloco de Esquerda, a este nível também irreconhecível, estão de facto a coartar, a cercear, a inibir e a impedir o trabalho desta Comissão de Inquérito, designadamente dos deputados do Grupo Parlamentar do PSD. Não há memória de em nenhuma Comissão de Inquérito isto ter acontecido. Isto é, que os partidos se unam para proibir o depoimento de quem outro grupo parlamentar entende que é importante ou que é fundamental. Não há memória. Como também não há memória de que se tenha recorrido de decisões do Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito que admite requerimentos que são de acordo com o objeto para o plenário da Comissão, porque se forma uma maioria de esquerda que é, neste contexto, uma maioria que é, e vou dizer pesando todas as palavras, é antidemocrática, é totalitária e viola a lei e aquilo que foi a deliberação tomada pelo plenário da Assembleia da República. E estou, Sr. Presidente, a pesar cada uma das expressões e das palavras que estou a utilizar. Julgo até que este comportamento coloca em causa o normal funcionamento, quer da Assembleia da República, em particular, desta Comissão de Inquérito. E quero, Sr. Presidente, dizer-lhe mais. A questão é política. A questão é só política, porque do ponto de vista jurídico, com toda a franqueza, o Sr. Presidente disse bem, não haverá um jurista qualificado, não é por acaso que não houve nenhum que aqui viesse falar sobre o tema, não é por acaso, porque eu julgo que qualquer um se envergonharia. Julgo que qualquer jurista de trazer por casa se envergonharia de defender os argumentos que o Partido Socialista aqui hoje defendeu. Não é por acaso que não há um que se levante em nenhuma das outras bancadas para trazer este tema à colação, Sr. Presidente. Queria-lhe dizer que a questão, como eu dizia, é política. E é política quando se percebe que hoje, para o Partido Comunista Português, disse o deputado Miguel Tiago ainda agora, e o deputado João Galamba disse anteriormente, que qualquer ato de gestão que aconteça na Caixa Geral de Depósitos é equiparado, vejam só, à admissão de uma administração que teve nada mais, nada menos do que cerca de 4 meses a gerir o Banco Público e a tratar de um processo de recapitalização. É verdadeiramente inacreditável que se considere que qualquer ato de gestão, foi esta a expressão utilizada pelo Sr. deputado João Galamba, foi esta a expressão utilizada pelo deputado Miguel Tiago, é equiparável a chamar aqui alguém para prestar depoimento sobre uma questão como a que está em causa. Sr. Presidente, esta é uma circunstância que coloca em causa o funcionamento da Comissão de Inquérito. Quero dizer, em nome dos deputados do Grupo Parlamentar do PSD, que nós não vamos deixar, em nome dos representantes que aqui nos elegeram e pelos quais nós aqui estamos, de procurar saber a verdade do que está acontecendo na Caixa Geral de Depósitos e do que aconteceu até aqui. Não nos vamos desviar do nosso caminho. Mesmo, Sr. Presidente, quando toda a esquerda se une para violar a lei e, de forma, repito, antidemocrática, proibir que esta Comissão de Inquérito prossiga os seus trabalhos. E, Sr. Presidente, sobre esta matéria, nada mais tenho a acrescentar. Reservo-me para fazer uma declaração depois da votação. Muito obrigado. Faz favor, Sr. Deputado Miguel. Sr. Presidente, para tentar compreender qual é a lei exatamente que está a ser confrontada para que o Sr. Presidente possa sanar imediatamente a ilegalidade, porque julgo que não há...
Não há nenhuma intenção aqui de fazer frente a qualquer legislação. E, portanto, se há alguma lei que não está a ser cumprida, o Sr. Presidente tem a obrigação de a fazer cumprir e evidentemente, nós de a acatar. Nós, apesar de não termos eminentes juristas neste momento, acho que somos capazes, seremos todos capazes. Ainda bem que eu vou esclarecê-lo. Sr. Presidente, eu achava que, diz o Sr. Deputado João Galamba, que não sendo nenhum jurista eminente, que será capaz certamente de perceber as minhas palavras. Eu pensei que tinha percebido à primeira. A questão é muito fácil. É que se trata da violação da deliberação da Assembleia da República, que, como sabem, faz parte da legislação aprovada por esta Casa e que estabeleceu o objeto desta Comissão. Os senhores já a violaram quando vão, neste momento, recorrer de uma decisão do Sr. Presidente da Comissão que respeita essa deliberação, como de resto qualquer jurista da vossa bancada pode vos lembrar. E é essa, de facto, a legislação, ou a lei, se quiserem, a deliberação da Assembleia da República, que os senhores estão a violar com a votação que vai ocorrer de seguida. Faz favor, Sr. Deputado João Galamba. É só para dizer que um objeto não se interpreta assim. Sr. Deputado, é só para dizer que um objeto não se interpreta a si próprio, precisa de um sujeito que o interprete. Ora, havendo divergências sobre a interpretação de sujeitos, não há melhor maneira, e é aliás a única que existe, de corrigir divergências do que submetê-las à votação. Sr. Deputado Moisés Ferreira, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, sublinhar o resumo que o Sr. Presidente fez no início desta segunda parte da reunião, até porque coloca em perspectiva aquilo que foi uma conferência de imprensa que foi feita, aliás, pelo Sr. Deputado Hugo Soares, depois da última reunião à porta fechada, onde, enfim, lendo depois as notícias que saíram da conferência de imprensa, fiquei a perceber que muito daquilo que lá estava não tinha acontecido na reunião e, portanto, nomeadamente votações que não aconteceram, rolos com pessoas que não existiram e, portanto, saudar o resumo e a súmula que o Sr. Presidente da Comissão faz, porque repõe a verdade em muito do que tinha sido dito e relatado como um facto. Mas, indo agora ao que realmente interessa. E falando muito abertamente, para o Bloco de Esquerda a questão é clara. O PSD está a tentar fugir ao objeto da Comissão de Inquérito, da mesma forma como está a tentar fugir às responsabilidades que tem na Caixa Geral de Depósitos. É tão simples quanto isso. À medida que esta Comissão vai avançando, nós percebemos uma subcapitalização em 2012 feita pelo PSD. Nós percebemos que houve notícias e informações que foram guardadas na gaveta durante 6 meses pelo anterior governo PSD. Percebemos inação por parte do anterior governo do PSD. E, portanto, perante tudo isto, o que é que o PSD faz? Bola para a frente, empurrar com a barriga, inventar novos objetos. É tão simples quanto isto. E, portanto, tentando desviar um bocadinho a atenção daquilo que foi a sua responsabilidade mais recente, no último governo, põe o objeto da Comissão de Inquérito lá para futuro, uma espécie de comissão permanente em rollover de objeto e, portanto, para não discutir aquilo que realmente interessa a esta Comissão de Inquérito, que é apurar os factos que levaram à atual necessidade de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, é a interpretação do Bloco de Esquerda, Sr. Presidente. E, portanto, nós chegamos a uma altura na Comissão de Inquérito em que realmente o PSD já só está preocupado em provocar um ou outro incidente e não propriamente em discutir factos nem em discutir conteúdos. É tão simples quanto isto. E nós temos percebido isto sempre que é apresentado um ou outro requerimento, quer dizer, há abertura total para ouvir o Dr. António Domingos e o Ministro das Finanças sobre os factos que levaram à admissão da atual administração na Comissão de Finanças, mas como é preciso criar o incidente e é preciso manter o incidente político, portanto, mantém-se o incidente político. É tão simples quanto isto. E estou a falar o mais abertamente possível sobre o facto. Para o Bloco de Esquerda, efetivamente,
Nós temos uma divergência, enfim, com o Sr. Presidente da Comissão na interpretação deste requerimento e na interpretação do objeto, e é isso que estamos aqui a discutir certamente. Nós discutimos também abertamente na reunião passada que aconteceu da mesa e de coordenadores. Para nós o requerimento do PSD não cabe na Comissão de Inquérito, porque a nossa interpretação sobre o objeto da Comissão de Inquérito é exatamente os factos que levaram à necessidade de recapitalização da Caixa Geral de Depósito, às necessidades atuais de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. Portanto, a nossa interpretação é que não cabe, mas cabe sim e deve ser sim escrutinado os factos que levaram à admissão da atual... Não se importam. Eu acho que todos temos direito a ser ouvidos em silêncio e, portanto, peço a quem está sentado à mesa e quem não está sentado à mesa, não me refiro ao Sr. Deputado João Galamba, refiro aos jornalistas, que às vezes é preciso criar algum silêncio para as pessoas se poderem exprimir como querem. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Eu estava a terminar dizendo que para o Bloco de Esquerda o requerimento do PSD não cabe no objeto desta Comissão de Inquérito. Cabe sim, e nós dissemos isso na última reunião, se bem se lembram, cabe sim nos deveres de fiscalização que a Assembleia da República tem e no dever, óbvio, que a Assembleia da República tem, no dever de fiscalização sobre um ato ou sobre um acontecimento que foi a admissão da Caixa Geral de Depósitos, da administração da Caixa Geral de Depósitos. E por isso dissemos também na última reunião que este assunto deveria ser escrutinado na Comissão Permanente, que é a Comissão de Finanças, e não na Comissão de Inquérito. Estamos disponíveis, certamente, para escrutinar esse assunto, para debater esse assunto, mas não estamos disponíveis para, naquilo que é a nossa interpretação, ir desvirtuando aquilo que é o objeto da atual Comissão de Inquérito, à medida que se vão entregando requerimentos que não encaixam naquilo que é o atual objeto. Muito bem. Sr. Deputado Moisés Ferreira, eu disse que não ia falar mais e não vou, mas queria detalhar uma questão porque não quero que fiquem dúvidas. Da sua intervenção e da forma como criticou com toda a legitimidade o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, pode retirar-se a interpretação, porque disse que o Grupo Parlamentar do PSD queria fugir ao objeto da Comissão e arranjava incidentes, pode retirar-se a interpretação de que o Presidente da Comissão é de alguma forma cúmplice disso. Não, deixe-me acabar. E eu disse, quero que fique muito claro, eu não sou cúmplice de ninguém, já exerci muitas vezes estas funções e, enfim, não me fica bem a mim dizê-lo, mas todas reconheceram que eu nunca fui partidário de um ou do outro nesse exercício e, portanto, queria que isso ficasse claro. Já percebi que não foi essa a sua intenção, mas para mim isso é uma questão central. Sr. Deputado, faz favor. Para ficar gravado, não era isso que eu queria dizer. Enfim, aquilo que disse sobre a intenção, sobre aquilo que me parece seja a intenção, muitas vezes, do Grupo Parlamentar do PSD, mantenho, mas isso é sobre o Grupo Parlamentar do PSD na Comissão de Inquérito e não sobre o Sr. Presidente da Comissão de Inquérito. Aliás, disse que sobre a aceitação do requerimento há uma divergência de interpretação, certamente, entre o Bloco de Esquerda e o Sr. Presidente, mas nada mais do que isso. É uma questão de interpretação e não de instrumentalização do requerimento para jogo político-partidário, nada disso. Obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção? Peço imensa desculpa, Sr. Deputado João Almeida. Peço imensa desculpa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Está lá para o fundo. Aliás, bastante isolado. Não me parece. Refiro-me fisicamente. Fisicamente. Sr. Presidente, muito obrigado. Da parte do Grupo Parlamentar do CDS-PP, eu queria dizer que nós não acompanhamos o recurso que é apresentado da decisão do Sr. Presidente. Não o acompanhamos porque entendemos que os requerimentos apresentados pelo PSD, apesar de não serem subscritos pelo CDS, não estão fora do objeto da Comissão. Do nosso ponto de vista, e até temos uma interpretação aí que poderá ser diferente da do Sr. Presidente, mas não na conclusão, nós entendemos que os requerimentos abrangem todas as alíneas do objeto desta Comissão de Inquérito por uma razão que é simples. Do nosso ponto de vista, não está em causa nenhum ato de gestão da Caixa Geral de Depósitos. Nós concordamos com o Partido Socialista, com o Bloco de Esquerda e com o PCP que esta Comissão de Inquérito não pode escrutinar atos de gestão da Caixa Geral de Depósitos. Não faria qualquer sentido que assim fosse. Agora, eu nunca ouvi em lado nenhum que uma demissão seja um ato de gestão.
Uma demissão é um ato individual, voluntário, que tem a ver com um mandato e não com o exercício do mesmo. Tem a ver com a aceitação, ou com a renúncia, neste caso, ao mandato, não tem absolutamente nada a ver com a gestão. Porquê é que nós consideramos que a demissão do Presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos tem a ver com os 3 pontos da deliberação que aqui foi aprovada? E quero desde já dizer que nós achamos isto em relação ao Presidente do Conselho de Administração, não achamos em relação a nenhum outro membro do Conselho de Administração. E, portanto, nós não aprovaríamos uma audição de qualquer outro membro do Conselho de Administração que não o Presidente. Porquê é que achamos que faz sentido relativamente ao Presidente? Por uma razão óbvia. Esse Presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos prestou depoimento nesta Comissão de Inquérito. E sendo esta uma Comissão de Inquérito que tem que produzir um relatório, tem que apreciar aquilo que nela foi dito. O Presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos pronunciou-se aqui sobre os 3 pontos da deliberação de criação desta Comissão de Inquérito. Pronunciou-se sobre as necessidades de capital, pronunciou-se sobre a gestão corrente da Caixa Geral de Depósitos, pronunciou-se sobre o horizonte do seu mandato. Que eu saiba, Sr. Presidente, e peço que me desminta se for esse o caso, a Comissão de Inquérito não recebeu oficialmente nenhuma fundamentação para o pedido de demissão apresentado pelo Presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos. E tem que analisar essa matéria. Não pode deixar de o fazer. Se ouviu um Presidente do Conselho de Administração que tinha um mandato para cumprir, se há uma interrupção desse mandato, se aquilo que aqui foi dito pelo Presidente do Conselho de Administração está posto em crise. Nós não sabemos se a razão da demissão do Presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos tem ou não a ver com alguma coisa que aqui tenha sido por ele dito na Comissão de Inquérito. Não sabemos nem podemos saber. Nós não sabemos se os pressupostos que o Presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos aqui apresentou se mantiveram ou não mantiveram. Se foi isso que fez com que se demitisse ou que não se demitisse. Se aquilo que foi apresentado aqui como a informação determinante se mantém ou não se mantém. E é por isso que faz sentido ouvir o Presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos. É para podermos, à luz do seu pedido de demissão, fazer uma reanálise daquilo que foi dito pelo Presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos no depoimento que aqui fez. O mesmo se aplica ao Ministro das Finanças. O Ministro das Finanças também apresentou aqui vastíssima argumentação para que este Conselho de Administração entrasse em funções, para que fosse este Conselho de Administração e não outro, e fê-lo de maneira especialmente convicta. É fundamental saber o que é que aconteceu para que deixasse de ser assim. Senão, eu pergunto, e aliás, devo dizê-lo com todo o respeito pelo Sr. Relator, acho extraordinário ter sido o Relator a defender esta posição na reunião de mesa e coordenadores. Porque eu, se fosse Relator, confesso que era o primeiro interessado em que estas audições se produzissem. Porque eu não sei como é que o Relator vai concluir relativamente àqueles depoimentos. Como é que o Relator, em sede de relatório, fala sobre aquilo que foi a intervenção do Presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos quando esse Presidente do Conselho de Administração se demitiu um mês depois? O que é que diz? Mantém tudo como se nada fosse, ignora olimpicamente o pedido de demissão, diz que se demitiu no dia tantos do tal ponto e considera que isso é um relatório com qualidade e com informação relevante? Ou está em busca daquilo que é efetivamente relevante para a constituição de um relatório e para concluir sobre este período de gestão da Caixa Geral de Depósitos tem naturalmente que ter informação sobre o que levou esta administração a demitir-se e o que levou a que o Presidente do Conselho de Administração aqui tivesse feito determinadas declarações e que não esteja em condições de cumprir aquilo que aqui veio dizer que ia fazer. Isso, do nosso ponto de vista, é relevante, é objeto da Comissão de Inquérito, não tem nada a ver com atos de gestão, pode ser apreciado na Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa e o Grupo Parlamentar do CDS não se demitirá dessa função, não vemos razão para que não seja apreciado nesta Comissão de Inquérito. Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Mais alguma intervenção? Olha, afinal cumpriram. Disseram que era só uma intervenção cada um. Muito bem. Eu julgo que estão suficientemente esclarecidas as razões, quer de um lado, quer do outro, num caso para a apresentação do recurso da minha decisão, noutro caso para a contestação aos fundamentos desse recurso. E, portanto, julgo também que o objeto da nossa deliberação é claro. É, no fundo, a revogação
do ato do Presidente da Comissão que admitiu o requerimento do Partido Social Democrata no sentido de ouvir o Sr. Ministro das Finanças e o Sr. Presidente missionário do Conselho de Administração da Caixa de Depósitos sobre as razões e os motivos que terão conduzido precisamente a esse pedido de demissão. E, portanto, julgo que estamos de acordo que é isto que está aqui em causa, são estes os contornos. Quais são os grupos parlamentares que votam a favor do recurso apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista? Que votam a favor do recurso apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista? Quais são os grupos parlamentares que votam contra o recurso apresentado? O recurso é aprovado. Sr. Deputado... Diga, Sr. Deputado, o que se faz? Faz Votação à mesa, Sr. Presidente. Faz obséquio. Em primeiro lugar, para perguntar ao Sr. Presidente se o Presidente participou nesta votação e se votou. Muito bem. E depois, para que ficasse em ata o resultado da votação expresso individualmente por cada um deputado. O que significa, Sr. Presidente, que não creio que seja tão linear quanto isso que o requerimento tem... Sr. Deputado, essa questão ocorreu-me, eu aliás estive aqui a consultar com os meus assessores. O Sr. Deputado há de me dizer onde é que está o fundamento para isso. É que eu não vislumbro nenhum fundamento. A não ser na... Não está. Não está. Não está. Se me puder ajudar... Certo. Então, podemos fazer uma coisa. Se o Grupo Parlamentar do PSD insistir e se houver fundamento jurídico para que seja votado nominalmente, nós pedimos a suspensão da votação até termos todos os deputados na sala. Talvez eu possa ajudar a esclarecer. Eu julgo que o que dispõe a lei dos inquéritos parlamentares e que está reproduzido no relatório, no regulamento da Comissão, é que o relatório final, aí sim, no relatório final, tem que se traduzir o sentido de voto expresso por cada deputado, mas é relativamente ao relatório final, e não aos diferentes atos interlocutórios que são adotados na Comissão. Essa é a minha interpretação. Porque senão teríamos que repetir todas as votações que já fizemos. Não, o problema não é esse. É que se as votações têm que ser individualmente... Está bem, mas o ponto é esse. Eu não encontro nenhum fundamento que diga que em qualquer votação da Comissão de Inquérito tem que ser assim. É a votação do relatório final. Isto não é a votação do relatório final. Tenho aqui primeiro o Sr. Deputado Hugo Soares. Faz favor. Sr. Presidente, para dizer o seguinte, o entendimento que o Grupo Parlamentar do PSD sempre fez do funcionamento das comissões de inquérito, de resto não só desta, mas todas as outras, é que de facto a votação era individual. Esse entendimento tem, evidentemente, na nossa percepção, respaldo na lei e que realmente durante estes minutos estamos aqui a conversar e que solicitei à mesa também, para perceber se era esse o entendimento da mesa, que encontrássemos a norma habilitante e não encontramos. Não vale a pena estarmos com extrapolações sobre a matéria. Mas eu creio, Sr. Presidente, que independentemente de não a termos visto agora, porque nós estamos aqui todos na reunião, não inibe que a votação tivesse ocorrido, não inibe que o resultado da votação tivesse sido aquele que eu pedi para que ficasse em ata e que, se vier a apurar que a votação é nominal, o resultado da votação não seja aquele que o Sr. Presidente proclamou, porque as questões são o que são. Houve uma deliberação da Comissão. Não se vai agora suspender os trabalhos para voltarmos a votar porque os deputados do Partido Socialista não estão presentes na sala. A votação já ocorreu. Já ocorreu. Sr. Presidente, e como não é Sr. Deputado, eu estou a falar. E, portanto, é assim, a votação já ocorreu, houve uma deliberação da Comissão, nós não estamos a brincar às Assembleias da República, em que se vota e como não está toda a gente, vota-se outra vez. Era só o que faltava, Srs. Deputados. E, portanto, Sr. Presidente, as consequências da votação serão apuradas nos termos da lei. Faz favor, Sr. Deputado. Só para dizer que eu perguntei aos serviços como é que era a votação e foi-me informado pelos serviços que a tradição era ser por grupo parlamentar. E foi por essa única razão que eu deixei a votação ocorrer. Se há uma interpretação diferente do PSD, eu penso que o que faz sentido é, se o PSD insistir nessa interpretação e se a interpretação tiver algum cabimento, então adiamos a votação, porque nós só aceitámos votar no pressuposto que a votação podia ser feita por grupo parlamentar. Não podendo ser feita por grupo parlamentar, então pedia que repetíssemos a votação
votação ou adiássemos até ter todos os deputados deputados João na Galamba, vamos a ver se resolvemos o assunto. E eu assumo a responsabilidade porque o Presidente da Comissão sou eu. Portanto, eu como nunca fujo às minhas responsabilidades, não vou fugir a esta. Não há, na minha interpretação, nem na lei dos inquéritos parlamentares, nem no regimento da Assembleia da República, nem no regulamento da Comissão, qualquer obrigação de que o sentido de voto seja expresso por cada deputado individualmente considerado, a não ser no relatório final. Não é o caso. Nunca foi seguido esse princípio nessa Comissão. Pelo contrário, até foi assumida no início uma autorização genérica que não foi votada contando o número das pessoas que cá estavam ou quem eram, no sentido de eu admitir todos os requerimentos que fossem apresentados, a não ser que algum grupo parlamentar se pronunciasse em sentido diferente. Não, o que vale para um caso vale para todos. Depois, se porventura se viesse e a indicação que o Sr. Deputado João Galamba recebeu é de facto a informação que eu também recebi dos serviços, e por isso mesmo eu apreciei a votação nos exatos termos em que essa indicação me foi dada. Se porventura se viesse a chegar a conclusão diferente, isso significaria uma coisa simples, que a decisão do Presidente da Comissão de determinar que a votação fosse feita por grupos parlamentares e não por deputados é irregular e que em função disso teria que haver uma nova votação. Portanto, o assunto está encerrado. O assunto está encerrado. Sr. Deputado João Almeida. Sr. Presidente, só para dizer que nada a obstar a essa interpretação. Aquilo que acabou de concluir é exatamente aquilo que o Grupo Parlamentar do CDS entende. Apenas uma clarificação. Há pouco, quando fiz a interpelação, a norma era exatamente aquela. Acontece que noutras comissões de inquérito, aquela norma foi generalizada para todas as votações. E, portanto, já participei em várias comissões de inquérito em que aquela norma foi generalizada para todas as votações. Nada obriga a que assim seja. Nada obriga a que assim seja. E há uma coisa, eu disse noutras comissões. Noutras comissões foi generalizada para todas as votações. Agora, obviamente que ninguém ignora que o Sr. Presidente, quando pôs à votação, perguntou os grupos parlamentares. E isso, obviamente, determina, desde logo, uma interpretação por parte do Sr. Presidente, que é perfeitamente legítima, que tem uma norma que é esta relativamente ao regulamento e não outra que poderia, por analogia, ser interpretada como generalizável a todas as votações ou não. O Sr. Presidente não a generalizou, nós achamos que isso é legítimo e, portanto, concordamos com a interpretação que fez. Sr. Deputado João Almeida, eu não quero prolongar a reunião, mas já agora que sou jurista e que invoco esse facto, eu acharia no mínimo estranho que uma regra para uma questão tão fulcral como o método de deliberação, que é a questão essencial de uma comissão parlamentar, não estivesse na lei se a lei quisesse ter regras específicas. É um princípio básico de direito que há regras gerais e quando quer que existam regras específicas, não é uma referência numa linha de um artigo. E, portanto, eu mantenho a minha interpretação. Se porventura se chegar à conclusão, e eu não me importo nada de ser, nesta como acabou de ser na outra questão, ultrapassado. Eu posso terminar. Se chegarmos à conclusão que nas outras comissões parlamentares se fez bem e que a forma como eu interpreto a questão das votações, aplicando-a apenas ao relatório final, é incorreta, voltamos à outra prática. Agora, isso em nada prejudica quer as outras deliberações que aqui já tomámos, quer aquela que agora acabamos de adotar. Mas já agora pedi aos senhores deputados, porque, apesar, como eu disse, de já ter sido várias vezes Presidente de Comissão, esta da Comissão de Inquérito é a primeira vez, vale a pena refletir um bocadinho se deve manter a prática anterior, se deve manter a orientação que agora eu aqui estabeleci. Agora, isso não afeta em nada a validade desta deliberação, porque, como digo, se chegarmos à conclusão ao inverso, sou eu que estou errado e a deliberação tem que ser repetida. Ponto final, parágrafo. Mas acho que a questão é suficientemente importante para os senhores deputados ponderarem sobre ela. Se queremos seguir essa orientação, eu, por mim, a partir de agora... Mas, enfim... Sr. Deputado João Galamba. Sr. Presidente, o problema foi levantado pelo parlamentar do PSD. Nós não temos objeções à metodologia que introduziu. Muito bem. Senhores deputados, está clara a deliberação, a minha decisão foi revogada, a minha decisão de admitir o requerimento do PSD fica sem efeito e, portanto, será isso indicado nas atas da Comissão e, em função disso, nem o requerimento é admitido, nem o putestativo que o PSD invocou as diligências instrutórias
que vêm referidas na lei e que, por simplicidade, nós sempre referimos como putestativos, que o PSD invocou na conferência na reunião da mesa de coordenadores, fica sem efeito, porque a Comissão entendeu que está fora do objeto da Comissão. Mais alguma coisa? Muito obrigado, senhores. Não se esqueçam que temos reunião. Não, agora só em janeiro, dia 5 de janeiro. Às 6 da tarde é a primeira reunião. Desculpem, dia 3. Dia 3, terça. Portanto, nessa semana é que teremos a primeira reunião, à quinta-feira, ao final do plenário. Mas antes disso, teremos uma na terça. Muito obrigado e boas festas, senhores.